Quero te explicar agora qual a chance de um ponta, direita e esquerda, do Boca Juniors pintar como reforço do São Paulo. Um site argentino chamado El Craque Deportivo, que erra muito mais do que acerta, afirmou que o São Paulo está de olho em Ezequiel Ceballos, 22 anos de idade, formado na base do Boca Juniors. Ele sobe ao time profissional no fim do ano de 2020 e começa a ser mais utilizado em 2021. Nessa temporada tem números ruins, 20 jogos, um gol e uma assistência, mas é nessa reta final de ano que ele conseguiu a condição de titular e tem tido alguns destaques, inclusive uma série de elogios. Contrato longo, até dezembro de 2026, até por isso haveria a necessidade de o São Paulo comprá-lo. Confesso que achei a notícia estranha, primeiro porque o São Paulo não pretende gastar muita grana com aquisição de direitos econômicos, depois porque os alvos são um lateral esquerdo e um camisa 10. O Ezequiel Ceballos é um ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. De qualquer forma, mandei mensagem para uma fonte são paulina que afirmou: não tratamos absolutamente nada sobre esse nome, pode descartar. Fecha aspas. Diante disso, esqueçam qualquer chance de Ceballos, jogador do Boca Juniors, pintar no tricolor. Combinado? Bora falar agora sobre uma lista de jogadores interessantes que podem ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que dessa distinção? Porque é de se imaginar que se esses caras caírem para a segunda divisão, eles precisem buscar outros clubes. São jogadores valorizados, com salários altos e assediados por clubes da Série A. Começando pelo time com maior dificuldade de pontuação, Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. O jogador mais interessante é Luiz Fernando, meio atacante de 28 anos de idade, um dos caras que mais marcaram gol na atual temporada. Ele tem contrato só até dezembro, ou seja, nem haveria necessidade de pagar qualquer coisa ao Atlético Goianiense, bastaria chegar a um acordo com o atleta para contratá-lo. No Cuiabá, Isidro Pita, que tem jogado pela seleção do seu país, paraguaio de 25 anos de idade, Walter, goleiro de 37 anos, que já passou pelo Corinthians, e Denilson, volante de 23 anos de idade, que já foi especulado pelo Palmeiras e pelo Corinthians. No Red Bull Bragantino, a lista é um pouco mais extensa. Lucas Evangelista, que quase foi parar no Corinthians, é um meio campista de 29 anos de idade. Juninho Capixaba, que quase virou jogador do São Paulo, lateral esquerdo de 27 anos. E Luan Cândido, atleta revelado na base do Palmeiras, hoje com 23 anos de idade. A gente também poderia acrescentar o Thiago Borbas, atacante uruguaio, de bom poder de finalização, mas que acabou não conseguindo decolar com a camisa do Red Bull Bragantino. Criciúma, outro time que está na zona de rebaixamento, tem o Bolassi, um atacante do Congo, 35 anos de idade, fez boa participação no Campeonato Brasileiro, contrato só até dezembro, basta chegar a um acordo com ele para que ele possa ser contratado sem custos. Outro jogador que chamou a atenção, Claudinho, lateral direito de 24 anos de idade, chegou a ser especulado como possível reforço de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense é um candidato real ao rebaixamento, mas imaginar que John Arias, Cauã Elias ou John Kennedy possam atuar em outros clubes brasileiros por conta da queda me parece algo fora da realidade. Em relação ao Atlético Paranaense, os nomes mais pretendidos e desejados do Canóbio, que já pipocou em vários times. Contei para vocês nessa semana que o Palmeiras tem a intenção de contratar o atacante uruguaio de 26 anos de idade. Lucas Esquivel, lateral esquerdo de boa qualidade, 23 anos de idade, e Bruno Zapelli, meio atacante argentino de 22 anos de idade. Queria acrescentar também o Coelho, atacante argentino de boa participação, especialmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o time não cair, passará muito pela participação dele. Para completar, no Juventude, Lucas Barbosa, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Santos, está emprestado ao Juventude, e Edson Carioca, atacante de 27 anos de idade, que é jogador do Azures. Sobre o Wendel no São Paulo, tenho contado desde o fim de semana que o São Paulo está otimista em relação à contratação do Wendel. E hoje o Júlio Casares explicou o porquê desse otimismo. O Wendel disse ao São Paulo que se ele vier ao Brasil, vai ser para jogar no São Paulo. E o São Paulo e o Wendel tentam chegar a um acordo com o Porto, cujo contrato do Wendel se encerra em junho do ano que vem. O Porto vai querer alguma pequena compensação financeira. Muitos nomes têm sido oferecidos ao São Paulo, que tem descartado praticamente todos eles, né? São Paulo com uma crise financeira muito grande, né? Um rombo gigantesco, vai terminar essa temporada no vermelho, né? Com um déficit muito grande aí, e o São Paulo tem negado muitas ofertas que têm sido aparecido no mercado, né? Aí mais um jogador oferecido aí, que coloca como o São Paulo interessado em contratar o jogador, né? O Ceballos aí do Boca Juniors, é um ponta, e foi negado aí que não tem nada de interesse do São Paulo no jogador. E também
A questão aí, né, que falamos no vídeo mais cedo sobre Léo Fernandes, né, jogador uruguaio que despontou no Peñarol nesta temporada, né, jogou muito bem aí pela equipe do Peñarol. Ele pertence ao Toluca do México e a equipe mexicana só pensa em vender o jogador, não quer emprestar para ninguém. O São Paulo que busca aí um camisa 10, mas não vê aí como possibilidade de investir esse dinheiro para contratar Léo Fernandes. Então o São Paulo ainda está aí na disputa, né, do Campeonato Brasileiro para ver se vai para pré-Libertadores ou para fase de grupo diretamente, né? Seria muito bom já ir para a fase de grupo direto, porque aí o planejamento será totalmente mais qualificado, né? Bem mais qualificado, não feito às pressas, já que na pré-Libertadores você tem que montar praticamente um time às pressas para a disputa da competição e não pode vacilar, né? Tem que ser uma montagem certa para não vacilar e cair antes da fase de grupo da Libertadores. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo aí para mais Tricolor Paulista. Muito obrigado.